Você mora em condomínio? Com a verticalização das áreas centrais da cidade e a busca por qualidade de vida em condomínios horizontais, mais e mais famílias vivem sob o sistema de condomínio. E o que fazer com aquele vizinho barulhento? Chamar o síndico? O que fazer? Quais são as medidas comuns para a coleta seletiva do lixo? Essas e outras questões vão ser tratadas hoje aqui no Arquitetando. E para falar desse assunto, viemos visitar Marcelo Liberati, diretor de condomínios do Secov. Vamos falar de todos esses assuntos com ele. Marcelo, muito obrigado por participar conosco aqui no programa, por abrir a tua empresa para a gente e passar essas informações todas para o pessoal lá de casa. Então, primeira pergunta, a legislação, o que é um condomínio dentro da legislação? Primeiro, para ser um condomínio, documentos básicos, né? Tem um registro da convenção, um registro de imóveis, eleger um síndico, ter uma ata, todo mundo ali para averbar alguém para ser o representante do condomínio. Mas esse é o primeiro passo. Quantas unidades tem que ter um condomínio? Não há mínimo, não há mínimo. Desde que você tenha pelo menos 2 ou 3. Hoje, para você ter uma ideia, 2 habitações pode ser transformada num condomínio. Desde que existam dentro da mesma matrícula, dentro do mesmo documento no cartório, pode se registrar um condomínio, instituir um condomínio entre pessoas. E uma vez, você está me dizendo da parte de documentação, uma vez que se cria essa necessidade, o que tem que apresentar? Aí é onde começam as nossas situações. Quando você cria um condomínio, assim como você tem num país as leis federais, as leis estaduais, as leis municipais de convivência numa cidade, dentro de um condomínio também você tem regras específicas. O que pode dentro daquela comunidade, o que não pode dentro daquela comunidade. Onde a gente começa a ter essas regras, e se essas regras não estiverem bem claras, definidas e decididas pelos moradores, a gente começa a ter um pouquinho de problema. Mas existe uma lei de condomínio. Nós tínhamos uma lei de 64, que foi atualizada agora em 2002, e que traz lá artigos específicos, são quase 30 artigos específicos para a lei de condomínio, trata exatamente sobre condomínio. Como tem que ser feito, como tem que ser constituído, quais as regras mínimas, o que tem que ser feito, se tem que ter assembleias, quando tem que ter, as suas regras, onde tem que ser registrado tudo isso. Então o Código Civil hoje deixa muito claro tudo que um condomínio precisa para fazer. Mas em definitiva, com toda essa gente morando aqui em Maringá, quantos condomínios existem hoje? Você tem ideia? Aproximadamente quase 1.200 condomínios. São mais de 1.100 e está chegando a 1.200. E aí a gente está falando de empreendimentos de prédios, de condomínios horizontais e também comerciais. Hoje em Maringá, a gente estima que já sejam quase 100 mil pessoas que estejam morando em condomínios. 100 mil pessoas, é maior que Paranavaí. Olha, é maior que muitas cidades. Eu tenho condomínios que já são maiores do que cidades do interior do Paraná. Condomínios com 300, 400, 500 unidades habitacionais, onde moram quase 2.000 pessoas. Então essas regras têm que ser realmente muito claras. Muito claras, bem definidas, acompanhadas de um advogado para reunir essas informações, conversar com o pessoal, tentar dentro do que eles querem, mas dentro do que a lei permite. Então tem que ter, quem decide morar num condomínio, ele tem que ter uma atitude. Sim, uma atitude de colaborar e de participar. A primeira coisa que a gente fala quando alguém resolve morar num condomínio e que quase nunca acontece. Você resolve comprar um apartamento num edifício. Isso é um assunto. Você vai lá, olha o apartamento, acha ele bonito, acha a localização adequada, mas não vai buscar no registro de imóveis a lei daquele condomínio, o que é que pode dentro daquele condomínio. E é onde a gente começa a ter grandes conflitos. Você compra um apartamento e você tem 3, 4 cachorros. E aí você vai descobrir que naquele edifício não é permitido mais do que 2. É regulamentado até 2 animais. Você vai perceber que naquele condomínio o lixo tem que ser levado por você até a lixeira. Você não pode deixar na frente da sua porta.
não tem ninguém para recolher. E aí onde começa o atrito. Então, o que é uma recomendação geral para quem quer morar em condomínio? É que antes de mudar no prédio, antes de comprar um apartamento, busque a convenção do condomínio, o regimento interno do condomínio, leia aquilo e veja se ele é adequado às suas necessidades. Se aquilo é o que você quer para você, se você vai se adaptar àquelas regras. Porque muita gente compra e depois fica discutindo aquilo que já está registrado, que precisa de às vezes 2/3 e talvez até de unanimidade para ser alterada essas regras. Marcelo, e uma coisa que incomoda bastante é aquele vizinho barulhento. Sim. Como é que fica essa situação, Marcelo? O Código Civil, independente da regra de convenção, independente do regimento interno do condomínio, das regras do condomínio, nós temos as leis maiores. Então, o artigo 1337 do Código Civil ele já deixa muito claro, comportamento antissocial. Esse comportamento antissocial, ele pega uma extensão muito grande do que é uma forma de convivência natural entre as pessoas. Então, tudo aquilo que incomoda, tudo aquilo que faz barulho, você fala de um exemplo. Eu tive um caso específico de um morador que reclamava muito do apartamento de cima por causa de barulho vindo de madrugada. O síndico, em contato com o morador do apartamento de cima, descobriu que o mesmo era plantonista de uma UTI, um hospital, e chegava do trabalho às 4 da manhã. Então ele chegava às 4 da manhã, vindo do seu trabalho, naquele ritmo como se fosse dia. Não entrava, andava de salto ainda, ia fazer comida, usava o liquidificador, fazia barulho. Um barulho que durante o dia seria natural. Aceitável. Mas que durante a noite, naquele silêncio, todo mundo dormindo, você não escuta barulho de mais nada, qualquer barulhinho que vem do apartamento de cima, do de baixo, do de lado, incomoda. ele se torna extremamente um incômodo extremo. Conversando com o morador, conseguiu entender que aquilo, olha, não é assim que você tem que agir no teu apartamento. Você tem que, na hora que você chegar, você tem que tirar o salto, você tem que evitar barulho. E muitas vezes isso não acontece. Quando não acontece esse bom entendimento entre as pessoas, começa uma quase que guerra entre vizinhos. E nesse caso do barulho em particular, existem também alguns sistemas para insonorizar ambientes que podem ser aplicados também? Hoje tecnologia construtiva, né, abrange e melhorou muito, né? Os sistemas acústicos hoje para a divisão entre um apartamento e outro, então consegue hoje com a tecnologia na construção do edifício ou até após você consegue quase que isolar um pouquinho o barulho do seu apartamento. Mas é muito difícil a pessoa investir nisso, né? Ela investe em decoração, mas não nessa área. Mas aí é uma dica que a gente também pode deixar para quem está comprando um apartamento novo, que está sendo construído, de repente tem um filho que é baterista. Já separe um quarto, uma sala de música. Ou mude para uma casa. Não, mas é uma questão que existe tecnologia para isso também, né, Marcelo? Existe. Hoje a tecnologia construtiva abrange todas essas situações. Você consegue diminuir em 70%, 80% o volume de sonorização de um apartamento. Outra questão que é muito preocupante é o assunto chato do lixo. Como que é a situação, como que é a legislação, o que a legislação fala em relação ao lixo, a coleta seletiva, como que funciona isso? Maringá é uma cidade, ainda nós temos uma boa cultura e o maringaense aceita muito tudo que é relacionado ao meio ambiente. Nós percebemos que nos condomínios que foram implantados a coleta seletiva do lixo, funcionou muito bem a parte da coleta. O morador separa, o morador lava, o morador encaminha para o condomínio para fazer essa coleta. O condomínio tem ainda algumas dificuldades para depois, né? Aquilo vai se acumulando no prédio e aí houve um pequeno desestímulo das cooperativas em recolher isso dos prédios. Agora está começando a voltar, está melhorando um pouquinho, mas ainda existe essa grande dificuldade de como retirar isso do prédio e encaminhar para uma cooperativa ou uma coletora de resíduos sólidos, alguém que faça o tratamento desse lixo reciclado. Um outro problema que a gente tem é com lixo entre vizinhos, né? Então, horários de lixo, aonde pode destinar o lixo. Eu tenho prédios que existe a figura do zelador, que
faz o recolhimento em horários determinados. Além do porteiro, além da pessoa da limpeza, o zelador. O zelador, então, alguns prédios determinam o horário. Olha, o horário de recolhimento do nosso prédio do lixo é entre as 2 da tarde e as 4 da tarde. Então, nesse período, todo mundo lá num determinado local fora do apartamento deixa o seu lixo, que tem que ser bem acomodado, em sacos plásticos, que não vaze, que não cause mau cheiro. Então, para que seja recolhido pelo funcionário do condomínio e encaminhado até o container na rua. Alguns não têm essa função. Alguns já têm a função que o próprio morador encaminha o seu lixo diretamente no container na rua. E aí onde sai o morador com o saquinho de sacola de mercado, social. Uma sacolinha de mercado cheia de furinhos e fazendo aquele rastro de lixo no prédio. E aí vem o síndico, né, que tem que infelizmente tomar providências, notificar e às vezes até multar. Então aquela pergunta que você me fez, a feira é direcionada somente ao síndico? Não. A feira é direcionada a todos os moradores de condomínios. Porque mesmo que o seu síndico não vá e você não vá na feira, você vai ver alguma tecnologia interessante para o seu condomínio, você vai recomendar isso para o síndico, isso vai chegar até ele. Bom, Marcelo, acredito que muitas das dúvidas já ficaram sanadas. Se você quiser umas 4 horas, a gente tem tempo, tá? Muito obrigada novamente por participar. Eu agradeço. A gente espera que realmente a Expo Síndico seja um grande sucesso, como foi o ano passado. E deixamos um convite para o pessoal lá de casa para estarem visitando a Expo Síndico do dia 19 de abril ao dia 21 de abril. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo, das 10 da manhã às 21 horas na sexta e no sábado, e das 10 da manhã às 19 horas no domingo, procurando o Marcelo, que vai estar por lá, com certeza. Plantão 24 horas.